E você chegou no Monza Experience. E antes de soltarmos a vinheta, este aqui é um canal exclusivo para falar de carros velhos, do tipo Monza. Veículo fabricado de 82, não, de 82, 83 até 96 pela General Motors do Brasil. E é isso, nós estamos aqui a bordo, como você pode ver em cima da cabeça, do Monza CCV. Apelidado porque esse aqui é um Monza 1985, portanto modelo 86, que vinha com um opcional. A traseira é duro. Que era o Fase 2, bancos de veludo e todo um remanejamento interno para concorrer o carro antigo da Ford. É, lá na frente o Monza. O famoso Del Rey, que começava a ganhar o ar de carro luxuoso, dado que ele estava tentando vencer o antigo Landau, que estava com os dias contados frente à crise de petróleo naquele momento. Solta a vinheta que eu já explico. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Muito bem, estamos aqui numa sexta-feira com sol a pino, indo para o litoral novamente com um veículo de escala. Se você não sabe, ao longo da nossa jornada dirigindo veículos velhos do tipo Monza, temos 3 deles. Então, na semana passada, o exemplar escolhido para serviço foi o querido Monza 500 EF, e dessa vez será o nosso querido, o primeiro deles, o mais antigo, com direção manual, o Monza CCV. Bom, particularidades desse carro, se você ainda não sabe porque não assistiu aqui no canal, antes de tudo, solta a GoPro! Legal, agora temos a GoPro aqui atrás, que você pode perceber. Muito bem, é uma GoPro de proteção, como eu sempre digo. Significa que as pessoas olham aquela GoPro acendendo um LED de cara para elas. Por incrível que pareça, parece a plaquinha sorriso ou sorria, você está sendo filmado. É, a galera tira o pé e fica com maior distância, o que é o correto para você não correr o risco de abalroar qualquer carro na rua, né? Lembra que colisão traseira é o maior sinônimo de imbecilidade ao volante. Vou repetir, a colisão traseira, quando você provoca uma colisão traseira, é o maior sinônimo da sua incapacidade para dirigir veículos automotores. E posso falar isso porque nesses 30 e tantos anos de carta, eu nunca bati na bunda de ninguém. Porque eu sempre mantive, a famosa distância. Eu não sou louco. A gente aprende na autoescola que é manter a distância do carro à frente, porque numa freada emergencial você vai precisar evitar bater o seu carro naquele veículo. Pois bem, nem todo mundo faz isso. Então a incapacidade de dirigir veículos pode ser medida também por esta variável, quando o cara tem a mania de bater na traseira dos outros. Muito bem, então, contexto desse carro aqui, que eu já falei algumas vezes, mas acho que vale um contexto histórico. Solta essa foto aqui. Essa foto era o concorrente direto dele neste ano de 1985. Pois bem, o Ford Del Rey. Del Rey e Del Rey Scala. Questão de requinte. Falando um pouquinho sem ser especialista, então não vem me xingar se você é apaixonado por Corcel, Del Rey, cada um com seus problemas. Mas assim, a vida é cheia de fatos, e o fato é, a Ford, fabricante que até então existia no Brasil, hoje em dia ninguém lembra, mas era uma fabricante que existiu por muito tempo no Brasil, ela tinha um problema na mão. E o problema era o seguinte: no começo dos anos 80, no Brasil, começou o problema do combustível, ou seja, o alto preço do combustível. Era o primeiro sintoma, talvez um dos primeiros, da globalização. Como assim? Final da década de 70, em função de crises no Oriente Médio, a gente começou no mundo a ter uma crise de petróleo, no fornecimento do petróleo.
Um país afetado já na década de 70 mesmo, o maior consumidor de petróleo e provavelmente o maior frota de veículos do mundo, a cultura é assim, são os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos estava sofrendo ali com a crise de petróleo. Tem foto aqui embaixo que eu vou passar, que são fotos de época, muitas vezes preto e branco, mostrando a corrida dos motoristas aos postos de gasolina americanos, tentando abastecer, filas quilométricas, e muitos postos colocavam no gas, ou sem gasolina, traduzindo. Pois bem, não havia gasolina para vender. Para os Estados Unidos, além de ser um país que se construiu com as rodovias, as rodovias de alta velocidade que permeiam o país inteiro, né? Os Estados Unidos é um adepto ao carro. A crise do petróleo afetou diretamente os americanos. Então eles passaram a não conseguir abastecer. Lá existe um detalhe mais sórdido do que aconteceu no Brasil, que foi os veículos americanos, normalmente na escola americana, ou seja, o desenvolvimento das fábricas americanas, e naquele momento basicamente nós estamos falando de as três grandes americanas, estamos falando de Ford, nascida lá, Henry Ford, né? General Motors, o símbolo maior americano, GM e a Chrysler, as três grandes fabricantes, eram as três grandes fabricantes do continente, né? Esse é o contexto americano. O americano gostava do 6 ou do 8, especialmente do V8. Se você tem um veículo daqueles carros americanos, estamos falando de Impala, estamos falando de Chrysler, estamos falando de Oldsmobile, estamos falando de Cadillacs, enfim, essa escola americana, que são carros de 5, 6 metros de comprimento, para transportar aquela geringonça toda, pesos de 2 toneladas, precisavam de motores fortes para a tecnologia da época. Portanto, o V8 americano se consolidou como sonho de consumo americano. Muito diferente do cenário, por exemplo, vamos comparar com outro mundo desenvolvido, a Europa, onde tudo era muito apertadinho, ruas pequenas, cidades medievais com vielas. Como é que você vai andar com Cadillac ali no meio? Não, a escola europeia, veículos muito mais compactos. A Opel, divisão da própria General Motors para a Europa, na Alemanha, fazia carros muito mais compactos. Se você está aqui e está ouvindo sobre Monza, aqui é um projeto da Opel. Sim, o Opel Ascona. Was muss ein Auto mitbringen, das mit dem goldenen Lenkrad ausgezeichnet wurde? Nun, es muss im Verbrauch so günstig sein wie der Ascona, so temperamentvoll wie der Ascona, so preiswert wie der Ascona. Und es muss natürlich so geräumig sein wie der Ascona. Opel Ascona. Wirtschaftlichkeit ab Werk. Então esses eram os cenários. Aí ocorre a crise do petróleo. Oriente Médio, aquela lambança toda, não chega petróleo. A partir do momento, o americano sofreu na veia. Consumia muita gasolina, era muito barato e os carros lá gastavam muito. Qual foi o apelo americano? E daí, inclusive, os japoneses agradeceram a Buda, porque a partir daquele momento, as vendas dos Toyotas, Honda Civic da época, etc., começaram a acelerar loucamente. Motores menores, carros menores, e que, portanto, gastavam muito menos combustível do que as jamantas V8. Bom, mas e no Brasil? No nosso querido Brasil, a gente já tinha projetos dessas grandes marcas. A Chrysler, acho que tinha alguma coisa aqui. A Ford, com absoluta certeza. A GM, que chegou aqui se firmando como veículos utilitários, caminhonetes e etc. Depois começaram os carros de passeio com o famoso Opala, derivado de um projeto alemão do Opel Rekord. Pois bem, adaptado, foi uma gambiarra no estilo brasileiro para se adaptar às ruas daqui. De qualquer forma, esse era o nosso cenário. Demorou para chegar aqui. O mundo não era tão imediato na crise. E essa marola, quando virou maremoto e chegou no Brasil, ela chegou meados dos anos, final dos 70 para 80. E naquele momento, qual era o carro de alto luxo brasileiro? Que era o ícone, carro de presidente, de Congresso Nacional, desde Juscelino. Tanto é verdade que na nossa visita para Brasília, solta a foto aí, o nosso querido Galaxy, placa 001 de Brasília, que está até hoje lá exposto num aquário, saindo do Museu JK, era um Galaxy 500, portanto um V8, né?
Serie TD Landau. O carro de luxo brasileiro era o Ford Landau. Era o último ano, era o mais luxo. E o Ford Landau era um grande V8, bebia para cacete. No momento em que começou a faltar gasolina no Brasil, deu problema. Quem é que queria sustentar o V8? Ninguém. Primeiro porque não tinha gasolina. E quando tinha, quando ela voltava com um preço estratosférico. Sustentar um Landau passou a ser complicado para poucos. Já eram poucos que compravam, porque era um veículo de luxo e caro. Menos ainda os que podiam agora pagar por isso. Bom, a Ford tinha que se reorganizar, ou ia ficar chupando o dedo. O segundo carro da Ford naquele momento era o Corcel. Já estava na sua versão Corcel 2, desde o final dos anos 70. Saiu o primeiro Corcel, aquele mais antiguinho, já era o Corcel 2 com ambientação mais década de 80, mais quadradão. Era um projeto único, brasileiro, etc., mas com um carro mais moderno. E beleza. A Ford resolve inovar, fala, cara, nós temos que lançar um veículo de luxo para pegar esse público que não vai mais comprar Landau em função desses problemas. E aí, olhando o mercado, você tinha lá do lado a GM lançando o Monza, carro mundial revolucionário, apelo visual completamente moderno para a época, muito à frente do que se tinha no Brasil. O Monza ia ser difícil de bater, mas a GM deu uma escorregada, porque ela começou lançando o Monza Hatch, porque ela não queria fazer frente ao Opala, que era o carro de maior venda, e portanto o carro médio era o mais luxuoso, digamos assim, da GM. Não deu muito certo, ainda para completar meter um motor moderno, mas um motor 1.6 meio manco, 4 marchas ainda. O Monza na primeira geração não agradou, né? A GM correu atrás e portanto lançou câmbio 5 marchas e veio finalmente o sedã. E aí agradou. O sedã agradou e de certa forma passou a ser considerado um carro de médio luxo para um público com dinheiro. Quando veio um motor como esse, o 1.8, aí não houve para ninguém. Dali ele passou a ganhar como o melhor carro do Brasil, mais vendido, etc., mesmo sendo caro, porque além de reunir a modernidade do design, etc., passou a reunir também uma motorização mais ágil, mais eficiente, quinta marcha, um carro que faria agora frente a todos os demais. Bom, a Ford lança naquele momento ainda, Monza se firmando, o Del Rey, que na verdade o Del Rey era o mesmo Corcel, o mesmo, suspensão, motor e tudo igual. Diferença, fizeram um acerto na traseira, deixando o vidro traseiro vigia mais inclinado e equiparam o interior mais luxuoso, veludo, painel mais completo e coisas assim. Tanto é que, eu não sabia, quando você comprava um Del Rey, você comprava um Corsário, que era um Corcel de otário. Eu não sabia dessa gíria, mas aprendi nesse canal. Então quer dizer, você pagava um preço de um carro de luxo pelo Corcel, simplesmente com o interior melhor. Mas, vamos defender, o Del Rey teve o seu espaço. E eu lembro disso criança, eu lembro de um casal amigo dos meus pais, e ele foi promovido, ele trabalhava na Nivea, e ele foi promovido a diretor da Nivea. E esse senhor, que era colega de praia, enfim, eu e meu irmão estudávamos no mesmo colégio ali no Brooklyn que as filhas, e portanto os casais se conheciam e coincidentemente tinham apartamentos na praia também, então havia também, se encontravam lá. Eu lembro que ele foi promovido, passou a ganhar melhor, né? E nesse momento eu lembro que ele comprou zero, um Del Rey, e eu lembro do meu pai comentando, fulano tá bem agora. Aí por quê? E eu ouvindo no carro isso, meu pai a bordo de uma Caravan 79 Commodore, ele fala, não, tá bem porque comprou um Del Rey zero. Então, e o Del Rey dele era um painel, aquelas luzes de leitura no painel completo, com as luzes, a luz azul, fundo azul, o famoso reloginho digital pioneiro no Brasil, de teto aqui no meio. Na estrada, quando você via um Del Rey, você já falava, nossa, olha o Del Rey. Por duas razões. Primeiro, pela traseira muito quadrada. Aquilo nunca me agradou. Tudo bem, era da época. Mas a segunda coisa não existia isso filme naquele momento. Você olhava pelo vidro, que já era um Ray-Ban, e você enxergava de longe o famoso reloginho, o digital azulzinho do reloginho aqui no teto. Falava, tá lá o Del Rey. Indiscutível. Primeira traseira, você ficava na dúvida, Del Rey ou Corcel 2? Ficava meio confuso. Mas quando você via o reloginho, aí você falava, é um Del Rey. E aí vinha lá, Del Rey. Muito bem. Então esse era o concorrente. Esse Monza aqui, o fase 2, o Del Rey começou a ganhar
num veículo muito mais atrasado e também fruto de uma gambiarra de adaptação, ele começou a levar vantagem sobre o Monza, que estava com aquele motor fraco e o interior mais espartano. Banco de tecido com costas de curvinho, forro de porta de curvinho, um negócio meio esquisito. E aí a GM correu atrás, melhorou a motorização, lançou o sedã e na metade de 1985 ela surpreende o mercado. E aí não sou eu que estou dizendo, vai ler a 4 rodas, inclusive tem uma aqui no porta-malas, está ali atrás. GM surpreende no meio do ano, no começo do ano, mal a galera tinha comprado os modelos 0 km de 1985, ela lança um Monza chamado Fase 2. Ela antecipa o modelo 1986. E ela coloca o quê? Uma reformulação, não muito grande, mas suficiente para colocar este carro no mesmo nível de qualidade de acabamento do Del Rey. Portanto, se o problema era veludo, encheu de veludo. Veludo aqui, galera, coluna e teto, isso aqui não é forração neste modelo, é veludo. Para-sóis, veludo. Aqui, veludo estampado nas portas, o mesmo dos bancos, portanto tinha suas cores, né? E painel completo com porta-giro. A partir de agora o painel do Monza não estava devendo nada ao Del Rey, diria até mais bonito, dado que o painel do Monza ele é mais envolvente do que o Del Rey. Era um carro que o seu projeto era mais moderno. Não houve mudança no painel aqui, houve mudança simplesmente no quadro de instrumentos, mas levou o Monza para um outro patamar. Luzes de leitura o Del Rey também tinha, na frente e atrás como opcionais, encostos de cabeça na frente e atrás, na frente de série, atrás opcionais. Esse aqui é um carro que o dono, o senhor Araquém, lá em Curitiba, em dezembro de 1985, segundo a nota fiscal que eu tenho aqui, foi na CCV e mandou comprar. Eu quero um Monza 1.8 SLE, não faço questão de ar-condicionado, senão era o Classic, nem de direção hidráulica, mas coloque o trio elétrico, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores com ajuste elétrico, luzes de leitura e apoios de cabeça opcionais no banco traseiro. Por que o seu Araquém fez isso? Pergunta pra ele, cara. Ainda vive e é dono de uma padaria na região de Curitiba, segundo me informaram. Não sei, mas o fato é que ele comprou. E é este carro que nós estamos usando hoje aos 146 mil quilômetros de vida. É isso aí, só que agora em 2024. E isso fez com que o Monza, essas adaptações, jogassem o Monza num patamar. Então agora a galera pagaria menos por um Del Rey, mas se fosse pelo Monza, comprava, enchia a boca e dizia: agora eu cheguei lá, eu comprei um Monza. E era assim na década de 80. Bom, fato é que o Monza se consolidou como veículo do ano várias vezes, ganhou prêmios de venda e acabou, o Del Rey acabou sucumbindo com o tempo. Tem lá os seus apaixonados, como sempre tem apaixonado até por Romizeta no mundo. Isso é direito de cada um, mas não houve frente para o Monza naquele momento. E aí eu não estou falando isso porque eu sou proprietário, é porque são fatos, né? Não houve mesmo. Era uma tentativa da Ford e acabou morrendo em algum momento do caminho, inclusive rivalizando. Vendia-se o Corcel ao mesmo tempo que o Del Rey, um negócio meio louco. Prova disso é o Corcel do meu sogro, Corcel 284, já a álcool, motor do Escort, CHT 1.6, câmbio de 5 marchas, mas o interior mais espartano do que um Del Rey. Enfim, e o Del Rey chegou com a com o acordo Auto-Latina, o pior acordo automobilístico da história, Volkswagen versus Ford, e só quem ganhou foi a Volkswagen nessa história. Pois bem, colocaram até o motor 1.8 AP no Del Rey, são poucas unidades, mas praticamente era final de linha, já existiam carros mais modernos, o próprio Monza já era mais moderno e acabou. E também teve um divisor de águas, né? No momento que o Monza fez o Classic e no momento que ele colocou o 2.0, aí, fim de assunto, não houve mais discussão, até pela motorização, passou a ser um carro completamente numa outra categoria. E é isso aqui. E as percepções desse carro aqui, extremamente confortável. A direção hidráulica não presente nesse carro aqui não faz muita diferença pra gente, tá? Sinceramente, porque na estrada é até mais gostoso esta direção. Você sente melhor o carro, ele é mais, não é presente, a reação é mais imediata, faz sentido. Qualquer
orientação que a banda de rodagem dos pneus esteja sofrendo é transmitida mecanicamente diretamente para a coluna de direção e para o volante. Na hidráulica, você tem a assistência hidráulica e isso diminui essa percepção. Então, na estrada, isso aqui é melhor, na minha opinião. Até porque a hidráulica do Monza não é moderna, não é progressiva, pelo menos nos modelos quadrados. Se, por acaso, no modelo Tubarão, eu desconheço, é progressiva, acho que não, mas enfim, eu não sei dizer. Agora, faz falta a hidráulica? Faz, na hora de manobrar o carro. Parar numa vaga, se você para em rua, em vaga, isso é importante. Manobrar desse aqui é muito mais chato, né? Então, uma direção muito mais pesada. Lembra que nós estamos usando aqui de fábrica o pneu 185/7013. 185, uma banda de rodagem larga para esse carro, portanto garante estabilidade, inclusive aderência em curvas, segurança. Ao mesmo tempo, a altura do pneu no 70 é para também transmitir a maciez para o usuário, então, e não tanto a estabilidade. Então, prejudica-se um pouco a estabilidade com rodas 13 polegadas, altura 70 do pneu, ao mesmo tempo compensa isso com a banda de rodagem 185. Mas esse aqui é um modelo muito macio em função disso, em função da suspensão, molas helicoidais McPherson na dianteira, padrão, e também em ângulo, então amarram bem a suspensão, barra estabilizadora com bieletas, muito bem, e na traseira, eixo rígido, que seria um atraso, mas com molas do tipo balão e amortecedores. Então, as molas balão permitem que você tenha um curso grande na suspensão. Balão porque os elos da mola entram uns nos outros conforme o carro abaixa muito. A diferença é que se você tiver uma mola simplesmente helicoidal, que os próprios elos da mola passam a ser o limitador do mínimo curso. Se espremer uma mola, o tamanho dela é a mola espremida. Na mola balão, não. Os elos entram um no outro, o curso é muito maior. A suspensão do Monza é muito bem resolvida. Portanto, carro com centro de gravidade, projeto alemão, e aí não há discussão. A escola alemã dá exemplos para o mundo inteiro, tá? As maiores marcas esportivas, BMW, Mercedes e Audi, são de lá. Pois bem, enfim, então projeto alemão é projeto alemão, e o Monza ainda hoje, em curvas, ele é muito estável, mesmo com uma suspensão que não é multilink, é muito ultrapassada na sua traseira. E claro, um veículo também de tração dianteira, né? Roda livre na traseira. Tudo isso, entre aspas, prejudicaria um carro de performance. Mas aqui não é um carro de performance, era um carro de classe média, um veículo médio, com apelo levemente esportivo. O maior atributo do Monza era um carro rápido, robusto, mecânica simples, confiável e com conforto. Esse era o apelo que o cara que comprava buscava na loja. Era isso aí. Falei bastante, vou ouvir minha musiquinha. Foi uma aulinha de Monza. É isso aí. Fazia tempo que não falava de Monza. Fui.